Muito bem, o Ministério da Educação, o MEC, autorizou a partir de hoje a substituição de aulas presenciais das instituições federais de ensino por aulas no formato de ensino à distância. Essa medida foi publicada em portaria do Diário Oficial da União, válida por 30 dias ou enquanto, evidentemente, durar a situação da pandemia do novo coronavírus. Quem está conosco aqui plugado em imagens é o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que desde já agradeço a gentileza de conversar com os pingos nos is, atendendo a Jovem Pan. Ministro, muito boa noite. Gostaria que o senhor explicasse, portanto, essa decisão. Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Prazer falar com vocês. Boa noite, ouvinte. Prazer estar aqui. A decisão é simplesmente diante da crise. Nós vamos dar flexibilidade às condições para que a sociedade consiga atravessar esse período da forma menos dolorosa, menos traumática possível. Então, estamos dando os recursos e as condições para que todo mundo consiga diminuir o risco de contaminação e viabilizar o menor ônus, né? Que os estudantes continuem estudando nesse período. Perfeito. Vou passar então a palavra para o Augusto Nunes e na sequência o Zé Maria Trindade com questionamentos ao ministro. Diga lá, Augusto. Ministro, boa noite. É um prazer falar com o senhor. Eu queria saber se o senhor acha que se precipitaram as escolas particulares que suspenderam as aulas há 15 dias, por exemplo. Eu não vou falar precipitaram ou não, porque é um momento muito delicado que o país está atravessando como nação, e eu acho que diante desse quadro, o mais importante não é acusar. O objetivo aqui é tentar trazer serenidade para o processo. Veja, quem está falando isso é uma pessoa que não tem problema nenhum de ir para o conflito. Mas diante do quadro atual, eu acho que nós deveríamos buscar uma serenidade, racionalidade e técnica para lidar com toda essa situação. O Brasil é um país continental, você provavelmente vai comentar isso, né? O Brasil é um país continental, maior do que a União Europeia. Então você tem uma situação na Itália, em Milão, uma situação diferente dentro da própria Itália, na Sicília, na Calábria, e você tem uma situação totalmente diferente na Lituânia. Então, eu acho que o ideal seria buscar as orientações do Ministério da Saúde, que é o que o MEC está fazendo, falando diretamente com o Mandetta, todo o posicionamento vem dele. Estamos levantando os dados e as informações necessárias para minimizar o dano às pessoas. Ontem mesmo eu pedi, porque houve o fechamento, a decisão de governadores, prefeitos ou mesmo de reitores de fechar todas as atividades. Mas o Brasil, a nação, nós, as nossas famílias, nós vamos precisar dos estudantes, principalmente dos últimos anos das escolas ligadas à área de saúde. Mais especificamente, medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, né, para voltar a capacidade respiratória das pessoas à fisioterapia. Então, diante desse cenário, eu pedi para que houvesse voluntariamente a reabertura dos departamentos de saúde e que nós pudéssemos contatá-los. O quadro, evidentemente, não é o fim do mundo. Daqui a alguns meses o Brasil vai estar de volta aos trilhos, seguindo o futuro, mas o objetivo no curto prazo é salvar vidas. E nesse quadro, todo mundo que está nos hospitais, na linha de frente, isso é os médicos, enfermeiros, eles estão sob risco. Muitos deles vão ficar doentes e a gente vai precisar repor. Então, nós estamos desenvolvendo, junto com o Ministério da Saúde, a capacidade, principalmente nos atendimentos mais básicos, não no hospital, mas, por exemplo, nos centros de apoio, ter 1 ou 2 médicos e vários estudantes para auxiliar. Nisso que a gente está correndo, tá? E enfermeiros também, e tudo. Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Olha, ministro, eu li recentemente um estudo ali sobre congressos e sobre feiras, né, e mostrando que antigamente a transferência de tecnologia vinha de guerras, né? Logo depois de uma guerra, as pessoas entendiam o que estava acontecendo em outro país, tecnologia, e acabavam levando para o seu país o que aprendiam com a guerra.
Aí depois houve uma evolução da humanidade e tal, e essa transferência ficou muito em feiras e congressos, o que é realidade, onde as pessoas têm contato ali com o que estão fazendo em outro lado do mundo. Mas agora eu fiquei com a impressão de que há um aprendizado, é claro que eu não estou comemorando, não é nada disso, mas há um aprendizado a ser absorvido aí desta tragédia mundial, né, do coronavírus. É isso mesmo, quer dizer, a educação terá mudanças, como o ensino à distância, ou, enfim, diferente, o uso, por exemplo, de estudantes do 6º período, como o senhor está dizendo aí, de medicina e tal. Haverá esta evolução, ministro? Eu espero que sim. Eu realmente acredito que a sociedade brasileira vai se deparar com um resultado muito objetivo de onde alocar os recursos escassos. Nós tomamos decisões no passado que hoje, para o bem e para o mal, a gente vai ter que conviver com elas. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, o dobro de estudantes de enfermagem hoje, ao invés de termos o dobro de estudantes em matérias mais etéreas, eu tenho certeza que a gente teria mais vidas sendo salvas nessa crise. Eu também acredito que, diante desse quadro, a sociedade vai olhar para os estudantes que estudam em universidades federais ou conseguem bolsas dos nossos impostos e vai olhar e falar, não, os nossos impostos e nosso sacrifício está sendo bem empregado, porque agora esses alunos que estão ali dispostos a seguir uma carreira e recebendo esse subsídio da sociedade como um todo já está retribuindo. Então é o momento da sociedade se olhar no espelho e ver qual é a figura que nós temos. Eu sou um otimista, eu acredito que o Brasil tem qualidades muito acima da média de outros países, já passamos por momentos difíceis no passado, e eu realmente acredito que nós vamos dar uma lição aí, vai ser um dos países que vai sair melhor nesse cenário. Para isso, a gente precisa ter serenidade, isso é, não ter calma. O momento é um momento difícil, mas ter serenidade, abordagem racional. Então, por exemplo, as crianças, para os estudantes universitários, a gente acredita que com o EAD e com a tecnologia, as plataformas que a gente já disponibilizou hoje, para as federais, para os institutos, a gente consegue retomar a normalidade dos cursos que têm alguma preparação em algum método. Tem curso que tem uma linha pedagógica clara, professor que tem o curso preparado vai conseguir dar aula à distância mais facilmente do que o que é só, mais etéreo. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente vai conseguir encaminhar bem o ensino superior. Estamos conversando agora com os secretários estaduais e municipais para tentar também mitigar esse período que as crianças vão ficar fora da escola. E aí eu, de novo, peço para que as pessoas não se precipitem, aonde não tem caso nenhum, talvez, não precise mandar todo mundo para casa, porque principalmente para as crianças mais humildes, mais pobres, a merenda é parte fundamental. E os livros didáticos que já haviam sido enviados no prazo antes do começo das aulas, tem 2 estados que, como estavam em greve, a rede estadual de ensino começou mais tarde, talvez eles não tenham os livros. Estamos trabalhando com alguns programas e com algumas ideias para as crianças nessa fase mais inicial, elas também tenham o material de apoio para elas conseguirem ter aulas em casa e não perderem muito tempo, não perderem os meses, né? Porque não é férias, estamos falando de uma outra coisa aqui, estamos falando de um país, o mundo inteiro está indo para uma situação, não vou falar assim, extremamente mortal, porque não é que a humanidade vai acabar, mas a gente chegou a um ponto da civilização que, se nós tivermos a morte de 0,5% da população, é uma coisa muito traumática, temos que salvar vidas. E principalmente nesse período, dar condições humanas de atendimento a essas pessoas, porque o sistema vai ser sobrecarregado. E o sistema sobrecarregado vai resultar em imagens muito fortes, momentos muito dolorosos. Se nós todos nos unirmos, esquecer um pouco de dinheiro apenas, olhar para o lado humano, eu tenho certeza que a gente não vai se arrepender como país, olhando para o passado. Se me permitir, não sei
se eu posso continuar falando. Pode sim, ministro. Não, mas eu queria falar... Fique à vontade. Esse é um momento muito importante de prestação de serviço, né? Nós estamos conversando diretamente com quem nos assiste e com quem nos ouve. O senhor fique à vontade, pode prosseguir. Então, o MEC e o governo Bolsonaro, a gente está rapidamente se articulando para conseguir atender a sociedade o melhor possível. O tamanho dessa crise não vai ser perfeito, mas o melhor possível, com os recursos que, além de escassos, eles foram, assim, teve muita mudança, de novo, pacificando de uma forma serena, mas teve muita mudança na condução do orçamento. Então, dentro das restrições que teve na condução do orçamento pelo Congresso, a gente pegou os recursos do MEC e destinou para 2 áreas que a gente considera muito importante. A primeira é a rede de hospitais EBSER. As pessoas não sabem, mas a maior rede de hospitais do Brasil está aqui no MEC, que são os hospitais universitários. Estamos falando aqui, grosseiramente, tá? Vou falar os números por cima, mas são 40 hospitais universitários, com 9 mil leitos, 360 mil internações do ano passado, que já apresentou um crescimento grande no atendimento e nas métricas. Desmentindo de novo, ano passado não teve corte, nem contingenciamos os investimentos nos hospitais. Então a rede seguiu em expansão. 360 mil internações, 170 mil cirurgias, 24 milhões de consultas, 7 milhões a 8 milhões de pessoas diferentes sendo atendidas, porque muitas são atendidas mais de uma vez, está mais para 8 do que para 7. 45 mil profissionais atuando diretamente na rede, 8 mil vagas de residência médica, que a gente estava em expansão, sendo que a rede de hospitais universitários, ela é principalmente, o principal foco é no treinamento das novas gerações de servidores na área da saúde. Então, ela representa um campo de prática para 60 mil graduandos na área de saúde. A gente tirou os recursos de onde a gente tinha programado para esse ano e rapidamente deslocou eles, 261 milhões para a rede de hospitais para comprar oxigênio, reforçar os equipamentos. O oxigênio vai entrar muito em demanda, a gente precisa reforçar, e isso foi reforçado. Então, oxigênio, os respiradores pontuais, os grandes que ficam na UTI, é onde vai dar o maior gargalo, que é o que a gente está preocupado. A gente está tentando rapidamente levantar os que estavam em vésperas de ser inaugurados. Vamos ampliar alguns leitos a mais, e cada leito que a gente amplia são vidas que a gente vai salvar. Então é muito importante as pessoas terem essa dimensão nesse momento. Reforçar também a contratação de temporários da rede EBSER. Por quê? Porque muitos vão ficar doentes, vão ser afastados durante essa crise. Então a gente precisa ter tudo muito prontamente disponível para rapidamente substituir e manter o atendimento do público no máximo que a gente puder. Perfeito. É importante também que cada um de nós brasileiros saibamos que, olha, ir ao hospital, se eu realmente não estiver mal, além de aumentar o meu risco individual, pode ocupar uma vaga de uma pessoa que vai estar precisando. Esse é o quadro na EBSER, na rede de hospitais universitários, a maior rede de hospitais do Brasil. Eu queria falar de outra medida que a gente tomou rapidamente também, que foi destinar 450 milhões para reforçar o caixa direto das escolas, pelo Brasil todo. As escolas municipais, estaduais, elas têm um caixa disponível de 450 milhões para reforçar as compras de gel, água sanitária, papel toalha, sabão, sabonete. Por quê? Porque a gente quer manter um mínimo de escolas para poder atender o fluxo de crianças. Várias ideias estão surgindo na questão da merenda. Uma delas seria as crianças irem uma vez por semana, espaçadamente, para não haver concentração, com os pais, para pegar uma cestinha básica, que a merenda vai estar disponível. Leva para casa, faz em casa, individualmente para a criança, a cesta da semana, e a professora poder ter contato individual com esse aluno naquele momento, até para ver se a criança está sendo bem cuidada ou não. 95% das crianças estão em famílias funcionais, mas tem um percentual de crianças que está numa família disfuncional. Você vai para um período de crise, onde vai reduzir a quantidade de emprego, as crianças vão ficar, essas crianças mais pobres, em uma casa
pequena, apertada, com adultos, a chance de ter criança sendo maltratada e machucada aumenta. Então a gente quer sim manter um contato com essas crianças. Estamos conversando com os representantes de todos os secretários municipais e secretários estaduais, porque a gente não vai impor isso. A gente gostaria muito que tudo isso fosse feito em consenso, em colegiado, de uma forma serena. Muito bem. Manter a serenidade. Muito bem. Ministro, o Augusto Nunes está pedindo a passagem aqui para fazer mais uma pergunta. Diga, Augusto. Ministro, nos Estados Unidos, grandes universidades, famosas mundialmente, interromperam o ano letivo por tempo indeterminado. Como é que está a situação nas universidades federais? A gente fez um mapeamento, a gente já está com o sistema todo ele pronto, no Brasil inteiro. Talvez até caiba mostrar em breve para a população, com a área de TI, no Brasil todo, todas as universidades e todos os institutos federais já está mapeado online a presença de casos de coronavírus, suspeitas e se está aberto ou fechado, parcialmente suspenso, a situação de cada um deles. O levantamento de todas as instituições privadas deve ficar pronto ainda essa semana. E o nosso desafio é expandir todo esse mesmo sistema para as escolas estaduais e municipais do Brasil todo. Então, nesse exato momento, o número está em torno de 70% de interrupção no Brasil do ensino superior. Nas escolas estaduais e municipais, a gente ainda não tem um levantamento tão acurado. Eu tenho dos estados uma estimativa. Zé Maria Trindade, sua última pergunta para o ministro. Só para saber, ministro, diante de todo esse processo, como é que está o balanço geral hoje no país? Como é que o senhor vê o sistema de educação diante desse processo grave aí do coronavírus? Zé Maria, eu não gostaria de analisar, nesse momento, a nossa capacidade de ensino do Brasil. Não gostaria de falar do Paulo Freire ou de parlamentares de esquerda que vêm pedir informação. Enfim, eu estou realmente querendo dizer para a sociedade que, nesse momento, o objetivo do governo salvar vidas, dar dignidade para as pessoas que eventualmente vão falecer, porque muitas vão falecer, mas de uma forma mais digna possível, conforto para essas famílias e minimizar o estrago para as crianças e para os jovens. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode, eventualmente, depois levantar e ver. É verdade, aqui dentro do MEC que a gente está analisando EAD, homeschooling, tudo isso vai ser repensado. Será que essa vai ser a última pandemia que vem da China? A gente teve várias, né? HN1, teve SARS, e agora veio essa mais forte. Será que nós deveríamos, como nação, estarmos preparados para, nos próximos anos, uma outra crise dessa acontecer? Para isso, precisamos ter ensino à distância, precisamos ter homeschooling, precisamos ter uma série de ações que hoje são anátemas por parte da sociedade. Eu acho que é um momento para realmente avançar ao ponto e superar esses anátemas do passado. Mas eu realmente não queria entrar em nada muito polêmico. Eu estou aqui buscando a conciliação com todos para salvar vidas. Momento de serenidade, não precisa sair falando que é o fim do mundo, porque não é o fim do mundo. A imensa maioria de nós vai estar viva, 99,9%, não sei, mas mais de 99% dos brasileiros vão estar vivos depois que superarmos essa crise. As pessoas mais fracas, mais velhas vão estar, infelizmente, vão ser as que mais vão sofrer com esse episódio, mais vão falecer. O Brasil vai sair dessa crise mais forte que as outras economias, porque o que a gente produz é necessário. A gente produz alimento, energia, hard e soft commodities, metais. Então o mundo, em qualquer que seja o cenário, vai demandar o que a gente produz. É uma economia mais estável, uma sociedade mais estável do que a maioria dos países. O Brasil tem tudo para se recuperar mais rapidamente. Mas eu não queria entrar nesse aspecto. Eu queria agora focar todos os nossos esforços para tentar salvar o máximo possível de vidas e dar o maior conforto para as pessoas, minimizar crianças e jovens que possam sofrer, seja porque não vão ter um lar estável
para ficar confinados, com alimento adequado, seja porque vão ficar muito tempo ociosos, enfim. Esse é o momento que eu gostaria de passar a mensagem. Os trabalhos técnicos estão avançando, tem gente pensando nisso, mas eu não queria conversar sobre isso nesse momento. Muito bem, quero agradecer então mais uma vez a gentileza do ministro Abraham Weintraub da Educação em conversar aqui com a Jovem Pan. Ministro, uma ótima noite, bom trabalho. Muito obrigado e a todos, brasileiros, acreditem ou não, fiquem com Deus, a gente vai superar essa. Obrigado. São 18 horas e 55 minutos, faltam 5 minutos para 7.